Por que não desistir? Em Josué capítulo 1, versículos 6 a 9 diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. No versículo 9, a palavra de Deus diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O bom ânimo é uma das condições primordiais para que a nossa fé se transforme em vitórias duradouras. Por isso que o Senhor Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Porque no ânimo nós exercemos a fé na palavra viva de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Diante das tempestades e fortes obstáculos, aparentemente, nos dias de desânimo, nós acreditamos que uma solução rápida seja fugir. Desanimados, queremos soltar a corda, parar geral, se esconder no buraco mais próximo. Tudo para ver se o nosso sofrimento acaba, se a dor desaparece, se a vergonha evapora. Não pode ganhar a corrida quem a abandona. Crises financeiras, enfermidades, lutas no emprego, na escola, na família, são recorrentes. Pensamentos como: ninguém me dá valor, todos não entendem, nada dá certo para mim, não posso fazer isso, não consigo, já tentei várias vezes e falhei, se constituem setas comuns, disparados na forma de pensamentos tóxicos com alto poder de destruição. Quem nunca pensou assim, que atire a primeira pedra. Acredite, numa sociedade que manda você amar primeiro a si mesmo, numa sociedade que manda você escutar acima de tudo o seu coração, numa sociedade que manda você ser guiado pelos seus instintos, pelos seus direitos atribuídos a si mesmo pelo conjunto de valores dessa sociedade, o pior conselheiro, aquele a quem a Bíblia chama de maior enganador, é justamente o nosso coração. E principalmente quando ele está aflito, perturbado, ele ainda se torna mais perigoso. Como diz a Escritura, enganoso é o coração do homem. Quem, pois, o conhecerá? Mais do que todas as coisas, Jeremias 17:9. Entretanto, quando alimentamos a nossa ansiedade com uma fé viva, repleta de pitadas de gratidão, nós temos muito mais poder para sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E nesse sentido, eu gostaria de te lembrar 3 razões fundamentais para nunca desistirmos. Em primeiro lugar, você foi chamado por Deus para estar onde está. Cada um de nós foi formado no ventre de sua mãe com graça e propósito definido. O Senhor te deu talentos preciosos, habilidades, aquelas que fazem de você alguém único e especial, características, força de vontade, temperamento, tudo foi construído pensando no seu máximo, no seu benefício, porém o pecado corrompeu as nossas habilidades e qualidades. Entretanto, aquilo que nos faz tão singular é restaurado quando o Espírito de Deus transborda em nós, quando um rio de água viva flui de dentro daquele que crê e busca a presença de Deus. Você é uma criatura feita com propósito, mas não é o Criador da sua vida. Você tem um Espírito Santo que te chamou para ser algo muito melhor do que você pode construir para si mesmo. E esse Criador, bendito eternamente, não erra. Que é bendito eternamente, ele não erra. Tudo pode ser diferente quando ele dirige a nossa vida. Dizem que você precisa amar primeiro a si, depois aos outros. Tem uma melhor. É preciso amar primeiro a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os seus próprios desejos. E em segundo lugar, é preciso amar o outro como a si mesmo. Observe que na escala de Deus, nosso coração não é a prioridade. Nós amamos em primeiro lugar ao Senhor. E em segundo lugar, nós amamos ao outro da forma como amamos a nós mesmos. Ou seja, eu preciso melhorar a forma como eu me amo para amar o outro. Sim, isso é real, mas acima da maneira como eu me amo, eu preciso amar a Deus. E é por isso que quando eu recebi o Espírito Santo, ele vem transformar a minha vida de uma forma singular, mas sobretudo ele vem derramar o amor de Deus no meu coração. Por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que somos justificados pela fé e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a esperança não vai trazer confusão a nós, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Tudo que você sabe é útil para transformar o mundo num lugar melhor. Tudo que você tem de transbordamento desse amor de Deus no seu coração é útil e necessário para abençoar as pessoas que estão ao seu lado. Então, desde cedo, o Senhor cuidou da sua vida. O Senhor te ensinou os primeiros passos e passos seguintes. E até hoje, até aqui, Ele te deu centenas de vitórias, grandes e pequenas, para que você pudesse estar aonde está agora. Lágrimas e sorrisos, dias de chuva e sol. Só por isso você já mostrou ser forte, porque não parou. Se tivesse ficado paralisado nas dificuldades, não estaria aqui. Se aqui chegou, porque mais forte foi. Então, a primeira razão para não desistir, você tem uma chamada de Deus para ser um instrumento dele com propósito definido nessa terra. Ele tem uma missão especial para você, um chamado que dá propósito à sua vida. E o melhor, Ele é nosso galardoador. Não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Então a primeira razão para eu não desistir é o meu propósito, é saber que Deus escreveu uma história muito melhor para mim, muito superior daquela que eu estou vivendo hoje. E Ele quer me ajudar a alcançar esse patamar, me elevar de nível, me permitir um crescimento degrau a degrau, onde eu chegarei à estatura de varão perfeito. A segunda razão para você não desistir, Ele está contigo, você não está só. Em Mateus 28:19 ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aquele que tem todo o poder nas suas mãos, aquele que pode fazer qualquer coisa, Ele nos toma pela mão direita e diz: não temas que eu te ajudo. Olha, tem que estar pertinho para pegar na sua mão direita, e Ele está. Sim, Ele quer isso. Você nunca estará só. Deus não erra, não muda e não falha. As lutas querem te forçar a olhar para baixo ou para dentro de si. Mas eu te convido a olhar para cima e para fora. Se remover o foco de você mesmo e voltá-lo para o Deus vivo, verdadeiro, sua vontade, misericórdia e graça, então estarás abrindo a verdadeira porta para uma vida plena, feliz e transbordante. A fé alcança o impossível. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se afasta dos momentos de meditação com a Escritura, menos fé você terá. Quanto mais você se afasta da meditação no texto sagrado, mais pobre espiritualmente você será. Ao invés de ler a Bíblia durante uma hora inteira, eu te recomendo a ler 30 minutos e passar 30 minutos meditando naquilo que você leu. Ao invés de você ler 30 minutos inteiros, leia a Bíblia 15 minutos e passe os outros 15 minutos aplicando aquela palavra no seu coração, esvaziando a sua vontade e transbordando da vontade de Deus. Isso faz com que a presença do Senhor aumente e transborde em nós. Sim, desta maneira, prosseguimos para o alvo. O apóstolo, inspirado por Deus, disse: em nada tenho minha vida por preciosa, contando que cumpra a carreira que me está proposta. E ele a cumprirá com alegria. Prossigo para o alvo. Lembre-se, você não precisa chegar em primeiro lugar. Basta apenas completar o percurso, porque a coroa está reservada para todo aquele que crê. O apóstolo inspirado disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a carreira que me está proposta. O Eterno conhece o jogo inteiro, enquanto nós apenas alguns minutos, e até esquecemos do que passou. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tenha o foco no propósito de Deus para a sua vida. Sim, Ele está ao seu lado, Ele vem, Ele está conosco quando enfrentamos os muitos desafios da vida, principalmente aqueles momentos em que não temos força para prosseguir. Quem te guarda não dorme, Ele é a tua sombra à tua direita. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sobretudo, o Eterno vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Portanto, aquele que trabalha por todos que nele esperam, conhece perfeitamente os nossos caminhos. Então somente prossiga. Ele é a sombra direita dos que habitam no esconderijo do Altíssimo. Filho, filha, você não está registrada numa agenda de Deus. É muito maior. O nome, o seu nome, está escrito nas palmas das mãos do Pai. Isaías 49:16. Tu és como a menina dos olhos de Deus. Tu pode dizer como salmista: o Senhor é a minha luz, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de que me recearei? Muitas vezes podemos estar sozinhos, mas solitários jamais. Os 300 soldados de Gideão não estavam sós quando venceram milhares de midianitas. A viúva não estava solitária quando restava apenas um pouco de azeite na botija. Josué não estava desacompanhado quando os muros caíram. Os leões, famintos e furiosos, mas Daniel não estava sozinho.
Como diz Billy Graham, mesmo que o túmulo esteja fechado há 4 dias ou a doença se arraste por 12 anos, mesmo que o cesto tenha somente 2 pães e 5 peixes, Deus vai agir. Ele diz, a minha presença irá adiante de vós. Você não está sozinho. Ele é o Deus do impossível. E em terceiro lugar, eu não desistiria, porque sou uma bênção na vida de muitas pessoas. Sim, nós somos chamados para ser uma bênção, para iluminar todos ao nosso redor. No propósito eterno, aquele que o Senhor te deu quando te chamou e te fez, a presença gloriosa de Deus se constitui em fonte de vida para vivificar outros, fonte de consolação para entregar consolo a alguém. Somos agentes de Deus. Não sei porquê, mas o Pai escolheu abençoar pessoas através de pessoas, gente para cuidar de gente. Só posso agradecer por essa experiência. Ele poderia usar meios muito mais eficientes, contudo resolveu operar por nosso intermédio. Pela fé vivemos esta verdade de 2 Coríntios 5:20, Deus nos escolheu a dedo para sermos seus representantes, embaixadores, e Ele faz apelos ao mundo por meio de nós. O Eterno quer usar-nos para operar mudanças poderosas nessa sociedade. Você consegue ver isso? Consegue enxergar pela lente do Pai? Nos dias de Saul, diante do valente Golias, milhares de judeus desistiram antes de começar. Fugiram da guerra antes de iniciar. Inclusive o seu próprio rei. Aquele rei que eles escolheram para guiá-los. Não pôde fazer nada ali. Porém havia um outro garoto que confiava no Rei dos Reis. E naquela adversidade mortal, para eles, paralisados pelo medo, seria suicídio enfrentar o gigante. Pânicos reais, perigos reais. Contudo, estavam andando pelo medo e não pela fé. Davi pensava diferente, por isso vi de outro jeito. Ele então disse, vencerei você, e todos os povos da terra saberão que há Deus em Israel. Para mim, o menino crente era o verdadeiro gigante. Ele pensava em ser uma bênção, primeiro para Israel, e através de Israel para o resto do mundo. Não importa onde você está, Deus tem uma missão preparada para usar sua vida em benefício direto e indireto de muitas outras vidas. Sê tu uma bênção, disse Deus a Abraão. José, odiado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado de crimes que não cometeu, esquecido na prisão, contudo vivia cheio do Espírito Santo. E ao ser cheio do Espírito Santo, foi notado por Faraó como uma pessoa destacável. O próprio Faraó dizia, onde acharemos um homem como este, em que haja porção rica do Espírito de Deus? José encontrava forças para vencer as aparentes derrotas através da presença gloriosa de Deus dentro dele e do senso de missão que governava a sua vida. Mas essa visão da qual ele se apropriou lhe dava um sentido de missão e propósito de existência. O sonhador prosseguiu, não desistiu. Não desista também. Sua profissão, seus estudos, sua família, suas experiências, sua vida, tudo pode ser usado para a glória de Deus. Ao fim, sob não poucas dificuldades, a perseverança de José salvou ele, família e milhões de egípcios da fome e da miséria. O sonhador venceu. Quando pensar em desistir, lembre-se, você foi chamado por Deus para fazer o que você faz. Jamais está sozinho. E tu és uma bênção ativa na vida de muitas pessoas, sobretudo aquelas que você não consegue perceber. Perto está o Senhor. Prossiga com a ação de graças. Em Cristo Jesus és fonte de luz, vida e paz para todos ao seu redor. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus te abençoe.